Olá, vamos de mini terapia? Vamos falar hoje da mulher rixosa. Em Provérbios, o que mais Salomão fala é sobre a mulher rixosa. Você tem sido uma mulher rixosa aí no seu casamento? Uma mulher insuportável, chata, irritante, que não consegue deixar seu marido em paz? Você tá assim? Olha só, nós mulheres temos o poder de ser insuportável. A gente tem, sabia? Você consegue levar o seu marido a um nível mais alto de estresse. Você tem esse poder. Mas também você tem o poder de auxiliar o seu marido. Você tem o poder de tomada de decisão. Por isso que você tem que ser uma mulher sábia, uma mulher que busca conhecimento, para você saber orientar o seu marido, para você ter um marido que você sempre sonhou em casa. Porque muitas das vezes a mulher tem dificuldade de comunicar com o marido porque ela não tem sabedoria para conversar com ele, às vezes sem gritar. Às vezes ela conversa gritando e não percebe. Às vezes ela não é totalmente direta, porque deixa eu explicar para vocês um negocinho aqui, rapidinho. O homem, ele tem dificuldade para entender quando você fala para ele entre linhas. E nós mulheres temos essa mania de ficar falando umas indiretinhas. A gente nunca vai direto no assunto. A gente sempre faz um rodeio para chegar no assunto, ao invés de chegar e falar do assunto. Porque deixa eu explicar para vocês a mente da mulher. Nós temos várias caixas, várias caixas, muitas informações, vários fios na nossa mente, vários. De vez em quando, um fio encosta no outro, aí a gente dá um tchutchu, tá? A gente dá um tchutchu ali, você chega pro seu marido e fala, você lembra de tal dia, tal hora, que aconteceu isso, daquela pessoa tal? Você acha que seu marido vai lembrar? Seu marido não vai lembrar nunca, porque os homens têm somente uma caixa. E para eles entender o que você está falando, ele vai abrir essa caixa, vai procurar, vai demorar ainda para achar o assunto que você está querendo falar. E nós mulheres não. Como a gente tem várias caixas, a gente fala de uma coisa, encosta o fio no outro, lembra de outra e vai falando, vai colocando, vai lembrando. E aí você tem assunto para lá. É assim que acontece. Agora o homem não. O homem é um assunto de cada vez. Isso é quando ele entende. Então, você precisa aprender a se comunicar com seu marido. Principalmente quando você quer que ele faça alguma coisa e ele tem dificuldade para fazer. Porque lá na Rede Vizinha, eu respondi uma pergunta de uma moça que me falou que o marido dela tem muita dificuldade de fazer as coisas que ela pede. E ela tá cansada de ficar pedindo o tempo todo e ele nunca faz. Eu orientei ela, dela ser direta, dela falar realmente o que ela precisa, porque às vezes ele tá achando que tá tudo bem, porque muita coisa vem da criação, Às vezes esse marido não teve acesso a questões domésticas, talvez ele não aprendeu, ele não sabe. Então ele precisa orientar, porque muitas das vezes não vai ter problema dele pagar uma faxineira, dele pagar um eletricista para mexer, Talvez ele prefere, entende? Então a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber comunicar com os nossos maridos, senão acaba que você acaba mesmo se tornando uma mulher rixosa, de tanto você ficar falando, você vai ficar estressado. E é ruim demais quando você precisa de alguma coisa, seu marido não faz, você vai lá e faz para mostrar para ele que você fez e que ele não presta para fazer. Isso é muito ruim, porque às vezes ele nem se tocou que você estava precisando disso, porque você não falou para ele, ele não entendeu, porque você lembra que ele tem só uma caixinha? Ele não tem várias, ele consegue falar de um assunto só por vez, tá? Por isso nós mulheres temos várias habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente é muito boa em muita coisa, mas é porque nós fomos criadas para isso, tá? Nós fomos criadas para auxiliar, para cuidar. Por isso que a gente gera o nosso filho, a gente cuida do filho, a gente tem esse poder, tá? Então você tem que usar esse poder ao seu favor. Você tem que saber orientar o seu marido, até mesmo para você não se tornar uma mulher rixosa, porque você vai ficar chata, irritante, falando, implicando com ele, e ele nem vai saber por que você tá assim, ele vai simplesmente achar que você é insuportável. E muitos casamentos estão acabando por causa disso, porque a mulher, ela acaba sendo menos intolerante, ela
não escuta o que o marido tem para falar, porque ela não quer escutar, ela só quer falar, ela só quer ser chata, o marido não pode fazer nada, ela quer atenção e o marido não consegue dar porque você é chato, não quer conversar com você. E aí você não entende porque que seu marido quer ficar fora de casa. Mas é por isso. Então, olha só, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Para de ser mulher rixosa, para de ser chata. Entenda o quanto que você é maravilhosa, o quanto poder você tem para auxiliar o seu marido para ter um casamento maravilhoso. Sabe? Porque o seu marido vai fazer tudo que ele precisa. Nossa, minha esposa é maravilhosa. Eu vou ter que fazer isso aqui porque ela é maravilhosa. É uma questão de reciprocidade. É uma questão de comunicação que você pode não estar tendo com o seu esposo. Por isso que você não está tendo retorno. Outra coisa muito importante, mulher, entenda, você precisa buscar sabedoria, você precisa ler a Bíblia todos os dias para você entender quem você é, que você é uma mulher para ser cuidada, para ser amada, além de orientar, tá? Então busca sabedoria, busca ler bastante e para de ser uma mulher rixosa, tá? Seja uma mulher amável, uma mulher maravilhosa. Hoje eu vou deixar uma dica para você. Leia Provérbios 31, que aí você vai entender bastante do que eu tô falando para vocês. Até a próxima.